Primeiro, venho com muito respeito e humildade à casa de vocês. Vocês sempre frequentam a minha, e hoje, com muita honra, eu venho até a casa de vocês. É necessário fazer uma pequena introdução sobre a minha história de vida, para vocês entenderem um pouco o que as coisas que estão acontecendo, o que as coisas que estão se passando. E é bom falar em Curitiba, que quando eu falo em outros lugares, as pessoas não conhecem, e vocês sabem do que eu vou falar. Com 14 anos de idade, eu frequentava o Interbairros 2. Nem tinha o Ligeirinho ainda. E depois o Iguape 2. Foi na rua William Bott, esquina com a desembargadora Antônio de Paula, no bairro do Boqueirão, que eu comecei a trabalhar como torneiro mecânico. E passado algum tempo, passado 1 ano e meio mais ou menos, eu comecei a trabalhar na Rádio Clube Paranaense, como auxiliar de redação, e na Rádio Independência. Depois dos 14 aos 20 anos trabalhando, resolvi aos 20 anos abrir uma empresa. E essa empresa foi vendida para o Grupo Raco, aqui do Paraná, quando eu tinha 30 anos de idade. Eu vendi a minha empresa sem ter a certeza de nada. Eu fui defender um franqueado meu, em 10 anos como empresário, tendo até 3.500 empregados no Brasil, eu tive apenas 4 ações trabalhistas. 2 subsidiário e 2 como reclamado principal. Defendendo esse franqueado lá em Porto Alegre, que era um pequeno empresário e que não teve dinheiro para pagar o depósito recursal de uma sentença que o condenou, contrariando frontalmente a súmula do tempo de trabalho do atendente de telemarketing, este homem chegou a ficar mais de 8 anos com o nome sujo. Quando eu fui até Porto Alegre e defendi, eu vi uma placa convidando as pessoas a serem juízas do trabalho. E o meu sonho, quando entrei para a faculdade de Direito, foi o de ser juiz. E por motivos muito particulares na família. Eu não tenho parentes na justiça, tirando meu querido tio Hernaldo Meleque, que é oficial de justiça no TJ, aí, né, nas varas cíveis aqui de Curitiba, e muito menos parente na política. Então, pude aprender a dificuldade da vida de um trabalhador, regulando a marca do iogurte que a gente comprava no sábado, indo a pé do Boqueirão até o Galeão Supermercados, na Salgado Filho. E depois também aprendi rapidamente os desafios e as dificuldades que tem um empresário todos os dias quando levanta a porta da sua empresa pela manhã. Eu até brinco nas minhas palestras, e eu não pretendo brincar com vocês hoje, mas eu costumo dizer que ter empresa é como ter uma lancha. Uma alegria quando compra e outra quando vende. Porque o Estado brasileiro é muito hostil para com o empreendedor. E não só no direito do trabalho. Apenas um exemplo que eu menciono é que quando você vende isso aqui como água, o Estado te tributa como água. Para quem é tributarista nessa casa, se você pingar 3 gotas de limão aqui dentro, o Estado leva 5 anos para te dizer se isto é água, água saborizada, suco ou refrigerante. O imposto da água para o refrigerante varia 1000%. É imprevisível ser empreendedor nesse país. O direito administrativo. Quem de vocês nesta sala não concorda que conseguir um alvará em qualquer prefeitura do Brasil é uma tarefa árdua? Que tal uma licença ambiental? Que tal o corpo de bombeiros indo na sua empresa todos os anos, mandando todos os anos mudar a cor do corrimão das escadas? Então o direito do trabalho é só uma face pela qual o Estado brasileiro trata com hostilidade os empreendedores. E por que eu digo isso? Porque não há nada pior na vida de um trabalhador do que ter, neste exato momento,
uma conta da Copel em cima da geladeira, que vence depois de amanhã, e ele estar desempregado. Não há nada pior do que ele passar na frente do barracão que eu trabalhei no bairro do Boqueirão, e esse barracão, ao invés de estar com suas portas sujas de graxa, humilde, mas com trabalho, e o meu patrão não tinha as duas pernas, era o senhor Ney Rocha, com 7 empregados, passar ali na frente agora e ver que aquela empresa está lacrada, fechada, com mato alto, com vidro quebrado e toda pichada. E é isso que está acontecendo no Brasil. E isto não aconteceu da noite para o dia. Hoje são 24 milhões de pessoas desocupadas no Brasil em idade economicamente ativa. É muita gente. E nós estamos assistindo, estimado mestre, as nossas empresas se mudando para o Paraguai. Eu tenho 2 amigos pessoais do tempo que eu era empresário, que me disseram, com pelo menos 10 anos de idade a mais do que eu tenho 42, e eles disseram, eu vou abrir minha empresa no Paraguai. Eu falei, o cara está de brincadeira, porque ele tem 200 empregados em São José dos Pinhais, ele tem uma vida estruturada aqui em Curitiba. E 6 meses depois, qual foi a minha surpresa? A empresa dele está no Paraguai e a família dele está no Paraguai. Então, neste momento histórico brasileiro, o Brasil está fazendo uma opção. E quando nós temos tantas vozes contrárias à reforma, nós também temos muitas vozes favoráveis. E muitas pessoas que concordam com parte do texto e discordam de outra parte do texto. O maior termômetro para tudo isso é o taxista que eu peguei junto com o meu assessor Jorge, junto com a Inês, a terceirizada que me atende para entrar no Congresso Nacional, e eu pergunto para as pessoas, e vou perguntar também para a plateia, mas afinal qual direito está sendo retirado? 2. Mas da forma como está sendo feito, nós estamos tirando um direito e dando outro. As horas em itinere, por exemplo. Um trabalhador acorda 5 horas da manhã em São Paulo, pega um ônibus, caminha a pé até o ponto, na estrada de Saibro, depois pega um metrô, chega para trabalhar 10 para as 8 da manhã. Aqui em Curitiba, para quem não sabe, atrás do vidro do motorista de ônibus, tem um adesivo desse tamanho assim. O que está escrito nesse adesivo? Quem sabe aqui, levanta a mão. Todos os ônibus têm isso. Cuidado com furtos no interior do veículo. Lei municipal número tal. Então não vá reclamar depois, porque a resposta que você vai ter do Estado é, bem que te avisei. Aí, o empresário que concede o transporte com conforto e segurança que busca o cara em casa, numa van, com roda de liga leve, ar-condicionado, banco reclinável, e Maísa e Maíra cantando na tela, este corre um sério risco de pagar horas extras por fazer isto. Claro que existem pontos de vista contrários, mas o ponto de vista da reforma é este. Nós queremos incentivar o empresariado a conceder o transporte. Ali em Campo Largo, onde a minha jurisdição, uma empresa tirou o transporte de tanto ser condenada em horas em itinere. Porque os senhores que fazem audiências comigo, veem as minhas sentenças, tirando um ponto muito particular, que é uma determinada súmula só, eu sempre ressalvo o meu entendimento e acompanho a jurisprudência do TST e do meu egrégio tribunal. Mas, ali em Campo Largo, fazendo cumprir a lei, a jurisprudência, a empresa tirou a van que fornecia. Os trabalhadores deixaram de trabalhar por causa disso? De jeito nenhum, precisam trabalhar. E o que é que começou a aparecer em Campo Largo? Acidente de percurso. Porque caíam de moto na estrada de Saibro de madrugada. Caíam de bicicleta de madrugada na estrada de Saibro. Então, é importante que nós perguntemos se essa reforma vai gerar empregos e tirar o país do bolivarianismo em que quase se encontra, não para engravatados de Brasília que ficam em sofisticados gabinetes.
e com todo respeito, não para quem defende o direito humano da 6ª geração, ou da 7ª ou da 8ª. Nós temos que perguntar se a reforma vai gerar emprego para quem assina a carteira de trabalho, para quem paga salário e para quem depois vai na Justiça do Trabalho também se defender. São essas pessoas que geram emprego. Não sou eu que gero emprego. Não sou eu, o Estado brasileiro, que gera emprego. O que eu mais escuto pelo Brasil é o seguinte: são médicos que me dizem, olha, eu opero em 4 hospitais, eu precisaria pelo menos de 2 instrumentadoras e 2 secretárias. Eu tinha. Fui condenado em 15 mil na Justiça do Trabalho e mandei uma embora. A outra fiquei com uma instrumentadora e uma secretária. Um cara do agronegócio disse para mim, estou tentando até lembrar o nome dele, porque são coisas reais, isso aqui não é ilação. Falou, olha, ele é daqui de Curitiba, Flávio Lázari. Falou, olha, eu tenho fazendas no Mato Grosso, planto soja. Em cada fazenda eu tinha 4 casas, 4 famílias, caseiros. Até que fui condenado na Justiça do Trabalho, que abriu um porteiro às 3 horas da manhã. E o que eu fiz? Eu estou com 1 caseiro por chácara agora e 3 casas fechadas vazias, casas dignas que as pessoas poderiam estar morando. Então, é muito claro que há uma opção. Os senhores podem ter a convicção de vocês, outros podem ter outras convicções, e essa é a riqueza da democracia. O que é fundamental é que saibamos respeitar a opinião alheia. Isso é fundamental. Porque nesse período que eu participei como membro da equipe de redação final da reforma, eu vivi o melhor e o pior da minha vida. Eu vi o que é a democracia às 2h31 da madrugada no plenário da Câmara, quando, depois do texto base, 20 destaques, o texto foi aprovado por 288 a 186, quase voto para a emenda constitucional. Então, ontem ainda, eu falava para um grupo de empresários e dizia que estavam criticando a imprensa. Os senhores não têm o direito de criticar a imprensa. Direito tem de criticar, mas não tem fundamento o que vocês estão dizendo. Porque os senhores estão vendo só o lado de vocês. A imprensa está fazendo o papel dela de ouvir os 2 lados. E aqui é a riqueza dos argumentos. Não é razoável, pelo amor de Deus, que nós tenhamos 11 mil novas ações trabalhistas por dia no Brasil, por dados do CNJ. 11 mil ações trabalhistas novas por dia no país. Nós fazemos despersonalização de pessoa jurídica para pessoas de cabelos brancos, alvos da vida, para cobrar dívida de pessoa que esse ser humano nunca viu na frente na vida. Será que isso está correto? Será que nós estamos fazendo a despersonalização de forma adequada? Nós temos 13 mil processos por vara do trabalho. Será que o juiz tem tempo para tudo isso, ou é o servidor que escolhe um lá e põe para Cristo? Então, tudo isso é muito delicado. Nós temos muitos aspectos na reforma. Eu nunca fiz concurso para outra coisa, só para juiz do trabalho, e não tive trauma nem um lado nem de outro. Eu sou juiz há 12 anos. Fui piloto da Força Aérea Brasileira. Sou piloto de avião há 15 anos, juiz há 12. Não tenho avião, tenho um ultraleve avançado, que é mais barato do que o carro, do que mais de 80% das pessoas que estão sentadas nesta sala. E está financiado. A diária do meu ultraleve avançado no aeroporto de Maringá, o dia todo, custa R$ 5,75. Estou com a fatura aqui, da Infraero, no meu celular. As pessoas não acreditam. Um voo daqui para Maringá leva 1h20 e custa R$ 110, mais barato que de carro. Todos vocês estão convidados a voar comigo. Porque voar, assim como as paixões que vocês têm, é uma paixão. E uma aeronave custa a partir de R$ 100 mil, parcelada em reais a perder de vista. Mais barato que os carros de muitos que estão aqui. Então,
É isso que o Brasil precisa aprender. Leonardo Carnal tem uma frase fantástica, ele diz: sorte é o nome que todo vagabundo dá a seu esforço. Está na hora no Brasil de nós valorizarmos as pessoas que constroem a vida com dignidade, honestidade e trabalho. A justiça não pode mais ser, em muitos casos, uma loteria. Uma loteria. Existe uma condenação por dano existencial em Jundiaí de mais de R$400 mil em face de uma microempresa. O Ministério Público do Trabalho pediu pela morte de um trabalhador semana passada na Hyundai R$80 milhões. 80 milhões. Eu não estou aqui valorando a vida de ninguém, nem a minha, nem a de vocês, nem a de um trabalhador. Mas há necessidade de existir previsibilidade. Há necessidade de existir regras para o jogo. Pelas minhas mãos, como membro da equipe de redação final, eu não teria coragem de retirar nenhum direito do trabalhador, nenhum. E quando nós questionamos isso, o ministro Godinho, que estava ao meu lado, quando fui sabatinado no Senado Federal, das 9 da manhã às 16 horas, por todos os senadores, disse com todas as letras no microfone: realmente a reforma não tira nenhum direito, mas ela permite que com o passar do tempo se retire. Respeito plenamente a opinião do ministro Godinho, a qual admiro muito, estudei desde os tempos de candidato a concurso para juiz. Mas, democrática e respeitosamente, não concordo. Alguns pontos polêmicos da reforma, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Temos tempo, que bom. Vejam, essa reforma foi feita com muita responsabilidade. Foi feita com muita responsabilidade e espírito republicano. Primeiro, nós não acabamos com a contribuição sindical. Apenas a transformamos em facultativa. A vida não é fácil. O dinheiro não sorri para ninguém. As pessoas precisam buscar, a cada nascer do sol, o seu sustento. E por que é que os sindicatos teriam anualmente essa benesse conferida na década de 40? E aqui não se trata de discutirmos se são sindicatos operantes, se são sindicatos ruins, se são sindicatos pelegos. Não. A premissa não é essa, esta é a consequência. A premissa é de liberdade. Será que alguém disse para o trabalhador que a partir de agora ele poderá escolher se quer ou não pagar o sindicato? Eu queria ver qual trabalhador é contrário a isso. E não duvidem do intelecto do trabalhador. Ele sabe contar o dinheirinho dele. Aí um sindicalista me perguntou numa aula de pós-graduação, não sei se foi nessa semana passada, eu tenho dormido, os senhores acreditem, entre 15 e 20 horas por semana. E ano passado fiz 2.100 audiências unas em Campo Largo e Araucária. E este ano estou dormindo entre 15 e 20 horas por semana. O aluno me perguntou, era um sindicalista, ele perguntou: doutor, eu sou sindicalista, mas isso não vai inviabilizar os sindicatos? Eu falei: não. Ele disse: mas não é fácil convencer um trabalhador a pagar o sindicato. Eu falei: meu jovem, e o que é fácil nessa vida? Imagina aquelas moças que ficam no aeroporto: vem aqui pegar a tua revista, vem aqui pegar a tua revista. Nada é fácil nessa vida. Se o sindicalista não conseguir convencer o trabalhador que tem que pagar o sindicato, vamos aplicar o princípio da intangibilidade salarial, que serve para todos. Por que não servir também para os sindicatos? Tomamos o cuidado de permitir que os sindicatos criem nas convenções coletivas o que quiserem. Dízimo, contribuição assistencial, contribuição obrigatória mensal, semestral, anual, o que quiserem, contanto que tenham prévia e expressa autorização do trabalhador, ponto. O trabalhador autorizando pode descontar o que quiser e quanto quiser. O dinheiro é dele. O dinheiro é dele. Eu não vou aqui criticar sindicato.
Porque tem sindicatos bons. E eu não vou dar exemplo de um sindicato ruim. E não teria só um exemplo para dar. Mas a premissa não é essa. A premissa é a liberdade. Todo mundo tem direito à informação e precisa de informação. Uma informação bem obtida chega a render 500% na Bolsa de Valores em um dia. Vocês assistiram isso semana passada. Mas ninguém aqui é obrigado a assinar uma revista, um jornal. Ninguém. Absolutamente ninguém. Nem água você é obrigado a comprar da Sanepar. Compra se quiser. E aí nós temos o problema da jurisdição voluntária, que já existe no processo civil e que é um instrumento de desmistificação de que a justiça do trabalho, não a justiça em si, a instituição, mas a norma, o arcabouço legal, foi construído para incentivar o conflito. Exato. Foi construído para incentivar o conflito. Vejam que interessante. Ou eu te mando embora e pago tudo, ou ele entrega a demissão e, entre aspas, perde tudo. Por que não existe o meio termo? Por que a culpa recíproca é prevista apenas para reconhecimento em juízo? Culpa recíproca é com justa causa dos dois, então, com falta grave de ambos. Se até casamento pode se encerrar depois de 17 anos, se você namora alguém por 7 anos e fica casado por 17, você pode encerrar o seu casamento de maneira consensual. Por que não um contrato de trabalho? O ministro Almir Pazianotto diz algo que é maravilhoso. O trabalhador pode casar, ter filho, pilotar moto, bicicleta, carro, avião, saltar de paraquedas. Mas assinar um contrato de trabalho? Até onde isso vai? Nós pensamos em neohipossuficiência na nova lei. Não é razoável tratar desiguais de forma igual. E tenham em mente, uma lei como essa, para um Brasil de dimensões continentais, grande, heterogêneo, complexo, uma lei jamais conseguirá atender, por melhor que seja, os anseios das atividades econômicas e dos trabalhadores espalhados por todo o país. Então nós partimos de um princípio de neohipossuficiência, porque o direito do trabalho existe com caráter tuitivo, senão seria direito civil. Entretanto, nós precisamos dosar o grau que o Estado vai interferir na vida das pessoas. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Se for para vocês, vocês querem intervenção mínima. Para nós, queremos intervenção mínima. Mas para os outros, nós queremos mais intervenção. O Estado não pode conceder o mesmo grau de proteção a um trabalhador do mercado financeiro da Avenida Paulista, o mesmo grau de proteção que confere a meio oficial de pedreiro às margens do rio Tocantins, no Araguaia. O acesso a tudo é diferente. Retrocedendo um pouco, eu fui chamado em outubro do ano passado, na Casa Civil da Presidência da República, para auxiliar na escrita de alguns textos trabalhistas. Fiquei muito feliz, por um lado, meu querido professor Gunter, porque vi que era uma equipe jovem. Eu esperava encontrar, e não que idade faça diferença, mas em política pode fazer. Porque o que a gente assiste é que os políticos mais antigos estão comprometidos, todos ou quase todos. E na Casa Civil a média da equipe era de mais ou menos 35 anos de idade. E quando eu conheci a chefe, então, a querida, estimada, inteligente Marta Seiler, eu me surpreendi, tão jovem quanto. Mas eu dizia a eles, apontando o meu dedo pela janela da sala 413, envidraçada do Palácio do Planalto: vocês não têm noção como esse país está sangrando nas capitais e no interior.
Vamos avançar na reforma. É um momento ímpar para se fazer isso. O país sangra. E eles diziam, o governo está um tanto quanto frágil, nós não podemos avançar mais do que isso. Eu falei, vocês não podem continuar administrando este país para grupos específicos. Vocês precisam começar a gestar esse país para todos. Mas não deu. Mandaram um projeto para a Câmara, e nesse meio de tempo, mais precisamente em janeiro, eu fui convocado para ser juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho. E no mês de janeiro, com os ministros praticamente todos viajando, e só apreciando liminares e coisas desse tipo, eu tive tempo para escrever uma pequena obra que não foi publicada, com mais de 100 sugestões de alteração na lei. E, para minha surpresa, algum tempo depois, fui convidado pelo deputado federal do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, para integrar a equipe de redação da reforma. Não o conhecia, aliás, nunca tinha ouvido falar. E a primeira reunião que tive com ele, ouvi: Marlos, temos aqui 5 coisas do Planalto. Vamos colocar no máximo 10, porque senão não passa. Eu falei, olha, tem muita coisa para mudar. Desde questões formais até... Não, mas eu só vou colocar o que eu estiver plenamente convencido. Hoje, não há mais 10 artigos a serem alterados, mas exatamente 209. 209 artigos, alíneas e incisos. Todos escritos, acreditem profundamente, com todo o meu coração, dentro das nossas convicções, escrito com muita responsabilidade e profundo espírito republicano. E se corrupção contagia Brasília, eu posso lhes dizer, de peito aberto, que o espírito republicano também. Tive apenas 3 embates na Câmara. Quando eles viram o meu modo de trabalhar, passaram a tratar tudo de outro jeito. Eu dizia já lá atrás, quando ouvi do deputado Alfredo Keifer, numa palestra como essa, e ele estava sentado na primeira fila, Dr. Marlos, há 20 anos que tentamos fazer isso, e não conseguimos. Não há de ser agora, não quero jogar um balde de água fria. E eu disse a ele, deputado, vai funcionar. Dessa vez vai, porque além do momento histórico, se algum deputado tiver algum argumento não razoável, não ponderado, não democrático, nós faremos a esse deputado algumas perguntas e ele terá que dar as respostas em público e para a sociedade brasileira, e aí as coisas se acalmam, então vai funcionar. Agora que já está no fim, eu posso falar isso para vocês. Então, se viesse um deputado agredir, porque é muito interessante a democracia. Eu tive críticas severas do senador Paulo Paim, quando ele estava na minha frente, mas críticas respeitosas. Já o senador Requião pegou o microfone e me chamou de demônio por 3 vezes. Eu tive como um elogio, com a mesma tranquilidade que converso com vocês agora, porque sei exatamente o que fizemos. Foram 850 emendas, o segundo projeto mais emendado da história do Brasil. Tivemos que dar parecer em uma por uma, final de semana, sábado, domingo, feriado, com uma tremenda, enorme responsabilidade. Depois da Casa Civil, fui para a Câmara Federal. Quando terminei o trabalho, pedi para voltar para Curitiba, remoção a pedido, voltei para a nossa terra, mas a cada instante tenho que defender o texto no Senado Federal, coisa que o valha, e agora inclusive farei a nota técnica que vai sugerir ao presidente da República a desnecessidade dos vetos que foram propostos pelo senador Ricardo Ferraço, relator no Senado. Se temos, eu sempre disse uma frase de Enfio, e para quebrar um pouco esse clima tão sério, né? Enfio tem uma poesia linda, e eu citava elas nas minhas palestras ao final, quando eu nem sonhava com a possibilidade real de uma reforma trabalhista. Eu dizia que se não houver frutos, valeu pela sombra, pela beleza das flores. Se não houver flores, valeu pela sombra das folhas. E se não houver folhas,
valeu pelo lanço da semente. E no ano passado lançamos muitas sementes por esse país inteiro. Hoje já não temos mais semente, não temos mais folhas, temos flor, e o fruto está muito próximo. E o amadurecimento de tudo isso passa por cada um de nós. Nós, do Poder Judiciário, temos que assumir o nosso grau de responsabilidade. E aí, qualquer radicalismo não é bem-vindo. Participei num debate no Rio Grande do Sul, quando disseram que a Justiça do Trabalho quebra empresas. Isso não é verdade. Claro, pode ser um caso ou outro muito específico, mas isso não é verdade. Mas também não é verdade que a Justiça do Trabalho não tem nenhuma responsabilidade no que acontece hoje no Brasil. Nós temos uma parcela de responsabilidade. Um percentual de culpa, sim. Porque o Poder Legislativo, que eu aprendi a respeitar, porque eu tinha em relação ao Poder Legislativo exatamente o mesmo sentimento de todos vocês. Mas eu vi que é o poder que conseguiu catalisar o sentimento do povo. Coisa que, respeitosamente, e respeito a opinião em sentido contrário, não aconteceu em grande parte do Poder Judiciário. É um poder que se fechou. Que não aconteceu em grande parte do Ministério Público. É uma instituição que se fechou. E que não aconteceu no Poder Executivo Federal por questões políticas. E o Poder Legislativo teve esta coragem de catalisar o sentimento popular. E como poder da República, que no sistema de freios e contrapesos de Montesquieu vai colocar, se Deus quiser, a nova lei brasileira em vigor. Eu ouvi do diretor-geral do Diese que nós deveríamos fazer algo por escala. Na minha concepção, isso está sendo feito. Porque, para mim, isso deveria ter avançado muito mais. Inúmeras reuniões tive, técnicas, inclusive com o ministro do Trabalho, que tem uma habilidade política muito grande em convergir os setores, que é o ministro Ronaldo Nogueira. E eu sempre dizia nas reuniões, ele dizia, e respondendo ao nosso querido mestre, querido, estimado professor Dalegrave, que eu estava com a orelha quente vindo para cá do aeroporto, não sei se à direita ou à esquerda, mas estava fervendo. Vejam, a homologação sindical. O ministro me perguntou, mas doutor Marlos, são 17 milhões de homologações sindicais por ano, vai acabar com isso? Eu falei, olha, são várias emendas nesse sentido e mais. Me diga a finalidade delas. Qual a finalidade da homologação sindical? Eu vejo algumas. Dificultar a vida das pessoas. Porque você não consegue uma homologação sindical via de regra com menos de 30 dias. Via de regra. Começa por aí. Então você só vai liberar o FGTS e o seguro-desemprego do hipossuficiente do trabalhador algum tempo depois. Só que não. Porque a prática é assim. A prática é assim. Quando chegar lá no dia do sindicato com o papel, eles vão olhar o papel e vão dizer assim, não recolheu o FGTS de 2 meses, nós não vamos homologar isso aqui. Não era mais fácil homologar com ressalva? Não, eles não vão homologar. Entendeu? Aí para o microempresário, para o pequeno, médio empresário recolher aquilo ali, é só um formulário com o juro, a multa e a correção exata, porque senão o sistema não lê. E só pode pagar em um banco, no horário bancário, e se for pessoalmente, só em dinheiro. Vai pagar de quão? A gente dificulta a vida das pessoas. Aí o que se faz? O trabalhador ingressa na justiça pedindo tutela antecipada para liberar FGTS e seguro-desemprego. Porque o sindicato não quis homologar. Vou mais além. A assistência sindical, não está escrito que é proibido, que não é proibido. Mas hoje, via de regra, a empregada doméstica de vocês sabe mais os direitos que ela tem, os dias, horas e o vale-transporte que vocês mesmos, em relação a ela. Hoje tem Google. Em 1940 não tinha nem telefone. Aliás, linha telefônica fixa que custava 7 mil. E era uma festa de penhora na Justiça do Trabalho. Hoje qualquer pedreiro tem um telefone celular. Qualquer jardineiro tem um telefone celular. A sua empregada doméstica tem um telefone celular. Então,
A jurisdição voluntária, entrando nesse tema. Cada um terá o seu advogado, foi a salvaguarda que nós criamos. Cada um terá o seu advogado. E se convergirem, qual o problema de, em vez de termos na justiça do trabalho uma justiça de conflito, termos uma justiça de solução? Não é nem o fato de simular uma lide, não. Não é. É o fato de termos dois advogados tecnicamente preparados, profissionais do direito, que chegaram à conclusão. Olha, isso aqui vale 20 mil. O outro não, isso aqui vale 8. Então vamos fechar por 12.500? Vamos. Aí protocola isso na Justiça do Trabalho. Ao invés de esperar uma pauta de audiência inicial dessas que fazem de 2 minutos a cada 2 minutos, que não serve para quase nada, porque o índice de conciliação é inferior a 5%, mas é só para a corregedoria ver que aquele juiz faz uma audiência em prazo exíguo, e daí está tudo certo, só que a audiência de instrução é marcada para um ano depois, ou não é assim? Para fazer inimigos basta falar a verdade, entenderam? Ou marcar uma audiênciazinha de encerramento de instrução desnecessária. Quando que eu fiz isso, os senhores que estão presentes aqui? Então, para que a gente criar toda uma máquina estatal judiciária se as partes já se acordaram, cada uma com seu advogado? Aí pode vir o argumento, e é um argumento que eu já vou rebater daí todos aqui, que é o seguinte: mas isso pode dar fraude. Olha, essa foi uma reflexão que nós fizemos no início da reforma. No início. Nós vamos fazer uma lei tentando cercar tudo? Ou nós vamos fazer uma lei de boa-fé? E nós chegamos à conclusão que se fizéssemos uma lei para cercar tudo, não seriam 209, seriam 1.200 artigos, e não conseguiríamos fechar tudo. Então nós fizemos uma lei para a boa-fé. E os instrumentos para os juízes, para aqueles que faltarem com a boa-fé, ou agirem em má-fé, estão aí presentes. Bom, nós teremos mais tempo para conversar no debate que nós faremos agora em seguida, com o meu querido, estimado professor da Legrave, cujo convite continua de pé, né? E eu queria lhes dizer que foi uma experiência das mais lindas da minha vida, poder contribuir com o meu país da forma como nós fizemos. Um olhar de um juiz dentro de uma reforma conduzida por todas as esferas do governo. Foi uma experiência ímpar. E todas as dúvidas que forem colocadas, inclusive a plateia poderá fazer perguntas também, serão respondidas. Quero dizer, e não estou me referindo aqui ao meu querido professor da Legrave, mas eu estou me referindo ao que eu vivi até agora. Que o meu coração é muito grande para aceitar as críticas, inclusive as mais agressivas, porque eu estou preparado para isso. E eu sei o que eu fiz. Eu estava no Senado com uma pessoa sentada ao meu lado, uma alta autoridade, ela falou: o sindicato está vedado. Eu falei: não é. Eu não li nada. Não é. Falou: mas quer ver? Começou a puxar e puxou. Está aqui, ó. É vedado. Eu falei: não é. É vedado ele participar da eleição, assim como a empresa. A gente não quer interferência nem do sindicato, nem da empresa. Mas se o trabalhador for sindicalizado, o sindicato está ali dentro. Então, é. A lei é grande, é extensa, não é fácil. Tá? Mas então eu termino dizendo para vocês que na minha vida, como eu sou também, além de piloto, baterista e saxofonista, eu sempre crio uma trilha sonora para cada desafio que aparece na minha vida. E esse de ir para Brasília, para ajudar a escrever a nova lei trabalhista brasileira, eu nunca imaginei que essa música que eu escolhi e mostrei para minha namorada no meu carro, antes de ir para Brasília, que ia fazer tanto sentido. Eu nunca imaginei. E essa música é cantada assim: a esperança dança na corda bamba de sombrinha, que em cada passo dessa linha pode se machucar. É a esperança equilibrista que sabe que o show de um povo artista tem que continuar. Muito obrigado.